Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje vamos ouvir a Andressa nos falar sobre a sustentabilidade. Eu vou fazer a apresentação da Andressa. A Andressa é colega nossa do ITA, uma iteana da turma de 2002, formada em 2002. E Andressa é uma estrategista socioambiental, conselheira e uma pessoa pragmática em relação ao futuro. Tem 25 anos de experiência em inovação, sustentabilidade e ESG. Nascida que foi na periferia de São Paulo, transformou sua própria realidade por meio da educação, tendo se formado, então, em engenharia de computação no ITA e concluiu mestrado em sustentabilidade pela Schumacher College, na Inglaterra. Atuou em várias posições de liderança, né, em empresas como a Natura, Boston Consulting Group, a JPS Ambiental, tendo desenvolvido estratégias para integrar impacto socioambiental e crescimento de negócios. A Andrea fundou a Sustentabilidade na Real. Eu não sei como se diz esse nome, depois ela nos diz. Cofundadora da iniciativa Truck Cost Price of Food em Brasil. Tem promovido que essa iniciativa, né, promove transformação dos sistemas alimentares com base em dados e impacto real. Hoje assessora lideranças nos setores de agro, da indústria, de construção também, de saúde, da educação e tecnologia, ajudando empresas a transformar sustentabilidade em vantagens competitiva e a construir caminhos práticos para futuros regenerativos. Então, Andressa, te agradecendo desde já por ter aceito falar aqui para a gente. Te passo a palavra, Andressa. Paulo, obrigada pelo convite. Paulo, Arnaldo, todo mundo, os colegas que estão aqui, tem algumas carinhas conhecidas, tem o Mignon aí, e mais algumas. Obrigada, um prazer estar aqui de novo e falar desse tema que eu gosto tanto, que é falar de futuros e sustentabilidade, como é que a gente constrói aí futuros pragmáticos, futuros possíveis. Eu estou aqui com uma apresentação, a apresentação vai ser mais para guiar a minha fala, e acho que vai ser legal depois a gente interagir um pouco, então, perguntas, dúvidas e o que surgiu. O Paulo me pediu para eu falar um pouco, então, dos dilemas atuais que estamos vivendo, por isso até o título que é Sustentabilidade entre o negacionismo e a coragem para a transformação, e pediu também para que eu trouxesse um pouco como que eu ajudo as empresas a navegar nessa complexidade toda, o que eu faço aí que pode ajudar esse caminho de construir futuros que são possíveis. Aí estão meus contatos, para quem quiser depois, vou pôr vocês aqui na telinha do lado para a gente seguir. Bom, vou tocando aqui, qualquer coisa, Paulo, você me dá um alôzinho aí, tá? Ok. Bom, o Paulo já me apresentou, mas eu sou da periferia de São Paulo, essa sou eu quando eu estudava escola pública, minha primeira medalha aí de Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Matemática que me abriu portas, ganhei bolsa de estudo, e aí acabei indo para o ITA e me formei em 2002, foi a terceira turma de mulheres, a primeira a morar no alojamento, no famoso H8, foi uma história aí de desbravar muitos caminhos, desde sair da periferia até essa parte de ser mulher também, uma das primeiras turmas de mulheres no ITA. E fiz mestrado na Schumacher College, essa é uma foto de onde era a sede da universidade, num terreno lá, num local muito tradicional na Inglaterra, no interior da Inglaterra, uma escola pioneira em estudo de sustentabilidade, e isso já diz sobre mim, que eu junto aí o pragmatismo, a questão da racionalidade da engenharia do ITA, com essa visão conceitual e aí holística da Schumacher College.
Isso é um pouco daí de onde eu já passei, projetos que eu já fiz, a lista de clientes, é SustainReal, que é o nome da empresa do Paulo, que é isso mesmo, a sustentabilidade na real. Então, como é que a gente fala aí sustentabilidade de verdade, com resultados de verdade, e que traz aí o pragmatismo para as pessoas, para o planeta e para as organizações. E só de conceito, eu gosto de trazer isso porque na minha fala eu vou falar muito de sustentabilidade e normalmente as pessoas, quando a gente fala sustentabilidade, elas levam logo para a sustentabilidade meio ambiente. Mas conceitualmente a sustentabilidade ela é maior que o ESG, tá? O ESG é uma parte da sustentabilidade. Muitas vezes eu uso os termos como intercambiáveis, eles não são, mas a gente pode usar aqui para efeitos didáticos. E aí, só para todo mundo estar claro, quando eu falo de sustentabilidade, engloba aspectos sociais, ambientais, de governança, também financeiros, e muito aí relacionado à estratégia e sistemas organizacionais também, cultura organizacional. Então, tudo isso está dentro quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, e aí que é um pouco menor, está contido dentro de empresa. A gente tem a sustentabilidade do mundo também, que ela está fora da empresa, mas quando a gente fala de negócios, esse aqui é o conceito que a gente usa, tá? E aí, falando de cenário, já que a gente falou em tempos de negacionismo, esse é o principal ícone expoente do negacionismo, o Trump, e aí eu venho, muita gente me aborda de, Andressa, como é que vai ficar? A sustentabilidade vai acabar, até fiz um post recente que o ESG morreu, né, várias notícias, e de fato a gente tem muita coisa, o Trump, uma das primeiras medidas que ele fez foi tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, tem cortado investimentos na questão de diversidade, fazendo pressão nas universidades dos Estados Unidos e nas empresas para isso, para tirar programas de diversidade e inclusão, acabar com investimentos aí ambientais e sociais. Isso vem gerando muita insegurança de saber, poxa, será que isso é uma tendência? O que vai acontecer? Não é a primeira vez, tá, que os Estados Unidos saem do Acordo de Paris. A primeira vez foi justamente com o Trump, na primeira administração. Então, os Estados Unidos entrou no Acordo de Paris com Obama, saiu com Trump, depois voltou para o Acordo de Paris e agora saiu de novo. Só para aí também a gente acalmar um pouco as expectativas, não é a primeira vez que isso acontece. E não significa que isso diminui o movimento de sustentabilidade como um todo, tá? É diferente na Europa, embora a gente tenha tido notícias também de que, poxa, muitos fundos ESG estão tirando dinheiro, o que vai acontecer, para onde vai ir, mas é algo concentrado que também tem um significado. Para mim, ele está muito relacionado a um ESG ou uma sustentabilidade que não gera valor. Eu gosto sempre de olhar por trás de tudo isso que tem, desse alvoroço todo, o que esse questionamento nos ensina, né? A gente teve uma onda ESG muito forte nos últimos anos, que foi a moda ESG, todo mundo falando de ESG, querendo pintar as coisas de verde, mas o que a gente viu muito era discurso. Então, tinha muita coisa que era marketing, muitas iniciativas que às vezes não tinham resultado, e isso acabou comprometendo a credibilidade de todo um conceito. Para mim, esse movimento agora que a gente está vendo é um movimento que, assim, precisamos de mais pragmatismo nessa agenda. Tem esse lado, mas tem o lado do negacionismo também, que eu já vou falar um pouquinho mais. E aqui eu vou trazer um comparativo com um assunto que ele é bem pesado e bem forte, tá? Que é a própria escravidão, escravatura. Se a gente pensar, na hora que a gente for ver, o Brasil ele foi o último país a abolir aí a escravidão. Foi mais de 100 anos, mais ou menos, depois do primeiro país que aboliu a escravidão. E o que eram os conceitos, o que a gente trazia aí como questionamento, a gente, né, as pessoas da época, qual que eram os questionamentos? Era justamente que a rentabilidade do trabalho escravo era muito alta e que a gente não podia abrir mão dele. Se abrisse mão, comprometeríamos todo um sistema econômico e todo um modo de viver. Só que quais foram as consequências dessa escolha tardia por abolir a escravidão? Uma delas é que era assim, ele só foi feito a hora que a pressão chegou, que falou, ou faz, ou vai perder tudo que vocês têm. Então, assim, deixamos para o último minuto
o último tempo, fomos o último país a chegar lá. Então a gente esperou esse momento onde não dava mais. E a consequência é que tem vários estudos já, e aí isso é conhecido, que a escravidão ela atrasou o processo de industrialização do Brasil. Então, o que a gente tinha na época falando como se fosse, olha, a gente tem que preservar a rentabilidade, na verdade foi um detrator da rentabilidade. E o que a escravidão representava? Representava muito um modo de vida, um modo de ver as coisas. A gente tinha várias correntes, a gente tinha correntes de gente já falando, gente, não dá mais. Se a gente pensar hoje em dia, seria aceitável ter escravidão? A gente ainda vê práticas de trabalhos análogas à escravidão, mas hoje a sociedade como um todo isso não é aceitável, não é algo que a gente acha normal, é algo que faz parte do passado. Quando a gente trata de sustentabilidade, a gente rever os nossos modelos econômicos, rever a forma com que a gente usa recursos naturais, tem muito essa linha, a gente não pode mexer porque senão a gente vai perder rentabilidade. Mas se a gente não mexer nisso, a nossa rentabilidade está comprometida no longo prazo, que é isso que a gente viu acontecer. E o que é a consequência de eu demorar para tomar a decisão? Demorar para tomar a decisão, como foi nesse caso, fez com que o Brasil aí se atrasasse versus outros países na industrialização. Então aqui, para mim, é muito isso, assim, como é que a gente muda o jeito de pensar e incentiva as pessoas? Tem um movimento de resistência, sim. No caso, eu coloquei lá a foto do Trump, o Trump está representando isso. Então ele vem com um discurso retrógrado, ou um discurso aí que questiona, que é uma crítica destrutiva, na verdade, a gente poderia ter uma crítica construtiva, mas que ela está muito ancorada a isso, em se apegar ao passado, se apegar a um modelo que não se sustenta mais no longo prazo. Significa que a gente sabe como fazer daqui para frente? Não necessariamente, a gente precisa aprender. Assim como foram outros movimentos, a hora que a gente que o ser humano criou a luz elétrica, que acabou com uma série de empregos dos acendedores de lamparina. Então, esses movimentos de mudança da sociedade, de novas tecnologias, novos conceitos sociais e econômicos, eles trazem uma insegurança, mas é também o desafio de como é que a gente reinventa e como é que a gente cria novas formas. E em meio a todo esse questionamento, a gente pode falar, todo mundo está tirando dinheiro? Não é isso. O que a gente vê também? Aqui é uma análise, nem sou eu falando, tá? Que vocês podiam falar, é só a Andressa que está falando isso, porque ela é uma ávida defensora da sustentabilidade, então claro que ela vai falar que tem oportunidades, que precisamos ter uma visão pragmática. Esse aqui é o que está, uma avaliação que está no site da UBS, tá? O Wealth Management, então gestão de fortunas, de 19 de maio, então super recente agora, que eles fizeram isso. Então, como o Trump está afetando a sustentabilidade? Aqui é o resumo do que eles colocaram, não vou ler tudo aqui, mas o que eles trazem aqui? Que tem oportunidades, as oportunidades estão aonde a sustentabilidade está gerando também resultados econômicos. Então, existe oportunidade, essa oportunidade está aí. E olha, é mercado financeiro falando, tá? É gestão de fortunas. Então, gente que quer rentabilidade, onde eu vou colocar meu dinheiro para que ele sobreviva e para que ele renda mais. E também o que a própria UBS traz, né? Os líderes em ESG, então empresas que são líderes nessas questões ESG, elas têm um desempenho consistente e melhor quando comparado dos benchmarks que não olham para essa questão. Então isso é consenso, tem isso. É o único fator? Com certeza não, porque até uma empresa que olha ESG, olha a sustentabilidade de forma consistente, normalmente ela também tem um bom olhar de risco, que está até incluído aqui na questão ESG, um bom olhar de gestão, um bom olhar de olhar essa conjuntura também geopolítica e social que a gente está concentrado. Então, o que é o recado aqui para esse movimento Trump, o anti-woke, que o pessoal fala, tudo que a gente tem visto do contra-movimento? Como é que a gente traz mais resultados? Eu acho que para os otimistas, para os convertidos, ou para quem está nessa agenda, como é que a gente liga mais ela a resultado? Mais um detalhe, o Trump está falando tirar a energia renovável, quer que seja. Qual é o estado nos Estados Unidos que mais produz energia renovável? É o Texas, que é um estado republicano. Então, só para a gente ver que não é óbvio, não é tão preto e branco, não é 0 e 1. E o principal, para mim, onde a gente perdeu mais com essa agenda, foi a hora que a gente politizou, que virou que ser sustentável, ser verde é uma agenda de esquerda e a direita, então, vai ser contra isso, vai ser não sustentável. Isso todo mundo sai perdendo,
porque, de novo, é sobre modelos econômicos, sobre como a gente pensa na nossa sobrevivência e na nossa permanência aqui nesse planeta e também dos negócios. Você quer que a sua empresa seja rentável, que ela continue existindo daqui a 20, daqui a 40, daqui a 50 anos? É importante olhar para isso e sempre com esse olhar de resultados e de negócios. E aí, só para não dizer que também sou só eu falando, que é uma questão de idealismo, não é idealismo, é pragmatismo. Essas são notícias recentes de investimentos de empresas aí inovadoras em sustentabilidade e que levantaram investimentos relevantes nos últimos tempos. A gente tem essa New Wave, 700 milhões de reais, com foco em tecnologias verdes, ou até aí eu coloquei destaque patentes verdes para mineração. Como é que a gente torna a mineração mais sustentável? A mineração, ela é uma das atividades que mais emitem CO2, né, que mais emitem poluentes, e também que tem questões sociais envolvidas, questões de relacionamento com as comunidades onde ela atua, bastante delicadas. E é uma startup, um negócio que levantou aí uma quantidade significativa de investimento pensando em soluções verdes para mineração. A Momba, que é outra, eles trazem soluções de reflorestamento, trabalham com a parte de reflorestamento. Então aqui a gente está vendo mineração, reflorestamento, trazendo aí 30 milhões de dólares na Series A dele, então ainda em fase, ela é uma startup que se vê em fase de scale-up, está começando esse crescimento. E um outro aqui, que é a Selling, que é investida pelo fundo o Mubarak lá da Arábia, que são 12 bilhões de reais em 10 anos para a produção de biocombustível. E esse é um biocombustível que não é da cana, ele é um biocombustível da macaúba, que é uma árvore nativa do Brasil, e então ela trata desses biocombustíveis como a macaúba, que tem todo um poder aí de geração energético maior, enfim, tem toda uma questão técnica do potencial da macaúba, não só para esse uso em biocombustíveis, mas também para a produção de óleos de diferentes tipos, e que está sendo feito aí na Bahia. Então a gente vê, poxa, se tem gente colocando dinheiro, é porque ser verde ou ser sustentável dá dinheiro. Ninguém vai colocar dinheiro achando que isso vai dar prejuízo. Lógico, tem risco, a gente está falando de inovações, mas é isso, assim, se a gente vê Trump, não é porque o Trump está aí falando tudo isso, que o movimento de sustentabilidade de negócios sustentáveis, ele está comprometido. E aí, outro exemplo que eu trouxe aqui é do nosso querido colega aqui, Mário Araripe, que é haitiano também, e que ele acabou de entrar para a lista de bilionários da Forbes, foi aí, esse é o título, é o primeiro bilionário da economia verde no Brasil. Ele entrou como bilionário e ele é fundador da Casa dos Ventos, que trata aí várias soluções de energia renovável, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Então a gente vê que, poxa, a sustentabilidade dá dinheiro, quando ela é feita de um jeito pragmático. E o movimento segue, não é tudo que está comprometido, não vai acabar o ESG, não vai acabar a sustentabilidade, não vai acabar esse movimento, mas como a gente torna ele mais prático. E um outro exemplo que eu trago também é da China. A China tem investido pesadamente aí nessa questão de fornecimento de renováveis, seja eólica, seja solar, os próprios carros elétricos, enfim. A China tem feito, ela era tradicionalmente conhecida pela sua alto índice de poluições. Eu já fui para a China, não sei se algum de vocês foi, mas tem cidade que quando eu fui, assim, até a garganta, você não consegue respirar direito, você não vê o sol por causa da poluição, mas eles estão fazendo um movimento forte para mudar isso. Então esperem, aguardem cenas dos próximos capítulos, que a China deve apresentar uma situação muito diferente da que ela tinha 10 anos atrás, daqui a uns 5, daqui a uns 10 anos. E aí eu trouxe aqui esse 25%, né? O que é 25%? É muito ou é pouco? 25% é maior do que a chance de eu ganhar jogando um dado. E o que é 25%? A gente tem as empresas que têm 25% mais chance de superar os concorrentes quando elas integram, por exemplo, equidade de gênero e empoderamento feminino. Isso não é a Andressa falando, isso é a McKinsey falando. Quando a gente faz a diversidade, eu falei bastante dos aspectos ambientais, né? Mas a questão social também, quando a gente faz a diversidade com foco em resultado, com foco em integrar na cultura, isso gera valor. E aqui está a prova. Se eu fizer uma equidade só para fazer, vou fazer um evento bonitinho aqui para as mulheres só na Semana da Mulher, isso não gera resultado.
Agora, eu fazer ações consistentes e coerentes para eu ter diversidade no meu quadro de colaboradores, para eu ter diversidade na liderança, pessoas que pensam diferente, que têm vivências diferentes e que vão fazer com que o negócio também tenha visão de riscos e de oportunidades mais completa. Se eu conseguir integrar isso, eu consigo ter resultados melhores também, eu consigo ter mais lucro e uma performance melhor no longo prazo. E o que é sobre isso, né? Como é que a gente faz para ter, qual que é o olhar que precisa para a gente levantar isso? Então, é juntar esses três componentes. Um design thinking, que é o conceito de inovação. Como é que eu penso, faço um pensamento para o design, né? São metodologias de desenho participativo, colaborativo, de envolver as pessoas para a criação de soluções. Isso está muito ligado à inovação. Quando eu junto esse pensamento de design, né, de desenho participativo, por exemplo, com a questão de modelos de negócio e pessoas, eu tenho a inovação corporativa. Então, inovação eu junto a parte de pensamento de inovação, pensamento do design com modelos de negócio e pessoas. Quando eu junto modelos de negócio e pessoas com um bom impacto, um impacto positivo, eu gero a sustentabilidade, que é o que eu falei daquele conceito. E quando eu gero impacto positivo com o pensamento de design, eu gero estratégias. A junção dessas coisas aqui, a intersecção dessas três, são as soluções de sucesso. É isso que eu gosto de trabalhar e é isso que a gente vê, essas empresas verdes ou empresas com destaque social que têm resultado, elas normalmente juntam esses três aspectos. Impacto positivo com um pensamento de inovação e mais a questão de modelos de negócio e modelos de gestão de pessoas também. E aí o Paulo me provocou, né? Ele tinha falado, Andressa, quais são aí, como você ajuda a resolver aí as questões, as dores e os dilemas das organizações? Então eu trouxe um pouquinho, eu não vou ficar entrando em detalhe, apresentando projetos, acho que a ideia não é essa, mas eu trouxe um pouco quais são essas perguntas ou as dúvidas, né? O que as organizações que me procuram, o que eu mais vejo, né, de dilemas. Primeiro, como eu desenho soluções para os desafios socioambientais ligados ao meu negócio? Aí eu tenho um problema, tem muitas empresas, organizações, aqui normalmente eu falo de empresas, a maioria das vezes estou tratando com empresas, mas também trabalho com ONGs, organizações de setor público, também tem organizações de outros aspectos. Tenho lá um problema ambiental, um problema social, como é que eu resolvo? E como é que eu resolvo isso gerando o mínimo de custo possível e o máximo de benefício possível, porque custo infinito é fácil, né? Se eu não tenho limite de custo, eu posso fazer qualquer coisa. Um exemplo de cliente foi um cliente do agro, então ele tinha uma terra, comprou uma terra com a missão de comprar terras degradadas para ir recuperar junto com a produção agrícola, né? Como é que eu regenero essa terra? Essa era a ideia. O que veio? Veio aí um monte de presentes junto, seja desmatamento ilegal ou até a falta de visão do quanto isso estava, o que eu posso fazer, o que eu não posso, até onde eu posso ir, o que eu tenho que recuperar, como eu recupero da melhor forma, questões sociais, de problemas no relacionamento com as comunidades de entorno, invasões de terra, enfim, uma série de desafios sociais aí, sejam da cultura local ou também da característica dessa propriedade. E com o desafio que, poxa, eu tenho que plantar aqui para eu poder rentabilizar a terra, afinal eu comprei também para plantar e para regenerar. O que a gente entrou aí? Primeiro entendendo esse cenário, o que é o cenário, o que a gente tem dos desafios, quais são os problemas ambientais relacionados, quais são os problemas legais, o que falta para eu cumprir a legislação, para eu atender regulamentações. Na questão social, como é essa relação, quais são as pessoas envolvidas, o que elas valorizam, como elas veem e quais são as necessidades delas e como elas se relacionam com essa terra. E do ponto de vista de negócio qual o plano, o que precisa, quais os volumes e o que tem que fazer. E o que a gente chegou no final? Com essa visão de design participativo, de trazer as pessoas para construir soluções, para construir entender os problemas e ajudar a trazer solução, a gente chegou no final em soluções que são ganha-ganha. Primeiro, um plano de recuperação e de regeneração ambiental,
que atendesse tanto às necessidades do negócio, mas também regulamentação. E isso crescendo junto com o negócio. A floresta se regenerando, a produtividade aumentando com o uso do solo, um solo degradado e degenerado também é menos produtividade para o agro, tá? Então isso eu gosto de trazer, que assim, ser mais sustentável, eu ter práticas sustentáveis agrícolas, elas também, na maioria das vezes, trazem maior produtividade. Tem uma empresa de cana-de-açúcar, e que onde eles aplicaram as práticas sustentáveis, a produtividade da cana foi 40% maior do que a média anterior, quando eles usavam outras práticas. Então, assim, dá resultado, tá, gente? As pessoas acham que não, mas dá. Então, essa parte de recuperação ambiental. A parte social, a gente conseguiu arranjos aí que envolviam a comunidade, tanto nessa recuperação da terra, mas também em formas complementares de rentabilizar a terra. Então, a gente tinha a produção principal do cliente, mas aí usando as áreas de proteção ambiental para produção de mel, para produção de algumas colheitas em sistemas agroflorestais. Então, a gente conseguiu trazer aí formas complementares de gerar renda envolvendo a comunidade. Isso fez com que o quê? Uma comunidade que era contra, que tinha aí uma visão negativa, passasse a ter uma visão positiva, além de gerar renda. E também a valorização do real estate, a valorização do terreno, que afinal, quem é dono de terras gosta da valorização da terra. Então isso foi o que saiu. Um outro exemplo de caso, na parte de destinação de resíduos. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada lá em 2010. Esse ano, a gente teve o lançamento agora recente, publicação do Plano Nacional de Economia Circular. Então, essa é outra tendência e regulamentação que está vindo para a gente ver que não tem só o negativo, a gente tem o positivo também. E esse foi um caso, foi na JBS, no caso, eles tinham um desafio de destinação de resíduos no interior do Brasil. Muitas plantas, o que eu faço com esse resíduo, que hoje não tem destino? A gente conseguiu um modelo, montando, um negócio foi montado ali para dar a destinação desses resíduos, da destinação correta, então que fosse para destinos regulamentados, mas que também trouxesse a valorização. Como é que eu agrego valor no resíduo? Como é que eu deixo de jogar ele fora, mandar ele para o aterro e transformo ele em novos produtos, por meio da reciclagem, de conceitos de economia circular. Isso foi aí, na época, a gente tinha montado 10 unidades, expandimos para 10 unidades, uma unidade central, que processava resíduos, retransformava e transformava em produtos de novo. E esses produtos, a gente conseguiu uma equação aí de montar esse produto com material reciclado, garantindo a destinação e mantendo o mesmo custo de um produto que era feito de material virgem. Sendo que, para reciclar, dá muito mais trabalho e tem, muitas vezes, muito mais custo do que produzir o material original, quando a gente fala principalmente de plástico e de alguns outros. Então, esse é um jeito que a gente encontrou de um desafio, que era o resíduo, virou um negócio rentável, que é um ícone de sustentabilidade, gerando emprego, gerando educação. Então, essa é uma das formas da gente olhar para os problemas, ao invés de eu só pagar para destinar, esse olhar de trazer resultado, ele fez com que gerasse um novo negócio, uma nova fonte de receita. Outros dilemas aqui que a gente enfrenta. Como é que eu desenvolvo a minha cadeia de valor para que ela esteja alinhada? A cadeia de valor, quando a gente olha emissões, eu não vou entrar tecnicamente aqui, mas a hora que a gente olha emissões de gases, emissões de CO2, a maioria das emissões ela está na cadeia, não está dentro da empresa, não está na sua fábrica. Ela está na sua cadeia de suprimentos, ou depois no uso do produto, e os impactos também. Bem-estar animal, a gente tem outras questões aí que estão na cadeia. E aí veio a pergunta também, eu recebo muito, vale a pena eu ter certificação para eu reduzir o risco da minha cadeia, garantir que não tenha questões ambientais, questões sociais? Esse é um exemplo que a gente fez, que eu fiz numa empresa, é uma empresa grande, não vou falar aqui o nome da empresa, mas é uma empresa grande, que a gente foi lá, ela queria olhar a questão de bem-estar animal na cadeia, e de naturalidade de ingredientes, tá? Bem-estar animal, quando a gente fala seja, quando eu estou falando de cosméticos, não teste em animais, quando eu estou falando de pecuária, né, é questão de bons tratos aí, do bem-estar, né, como é que eu tenho os animais que não sejam maltratados aí durante a sua vida. E a gente olhou, então, essa cadeia para vendo
o que tem de oportunidades, como esses fornecedores estão, então entender como esses fornecedores estão, quais as práticas que eles têm, e olhar para benchmarks, olhar para essas certificações, quais são as referências que a gente tem aí. Na naturalidade de ingredientes, que é como é que eu substituo químicos, origem químicas, por ingredientes de origem natural. Esse foi um dos casos, tá? Eu poderia olhar a cadeia de valor para a questão de reciclagem, de materiais reciclados, posso olhar para a questão de direitos humanos, então eu posso olhar as cadeias sob vários aspectos. Mas como é que eu olho a cadeia, como é que eu engajo esses fornecedores, como é que eu entendo a maturidade desses fornecedores para eles evoluírem. Esse foi o trabalho que a gente fez, então entender como os fornecedores estão hoje, o que eles já têm implantado, quais são práticas que a gente pode trazer, como é que essa empresa ajuda a sua cadeia, porque tem que ser uma coisa de mãos dadas, né, o cliente junto com o fornecedor, e olhando aí certificações, e aí, assim, se vocês vão me perguntar, mas tem qual é a melhor certificação? Aí eu já posso, não precisa nem de consultoria para isso, tá? Isso eu já posso dar a resposta fácil. Não tem uma certificação de sustentabilidade, são várias que certificam partes ou aspectos de sustentabilidade. A melhor certificação depende para que você quer. É para cliente, é para rastreabilidade, é para risco, é porque você está sendo exigido por conta de legislação, cada uma tem uma aplicação, tá? E a naturalidade também, essa é uma tendência de consumidor, já estou falando aqui de tendência junto com o caso, que é o consumidor valorizando cada vez mais a questão de produtos naturais ou de origem natural. E aí isso, cada empresa tem que olhar o que vale a pena com o seu negócio. Produtos veganos, por exemplo, são uma tendência para alguns, mas para outros mercados já é algo que tem que ser olhado com muito cuidado, porque pode gerar, seja dificuldades de substituição, mas também inconsistências com o resto da sua cadeia. Outro dilema que aparece bastante aqui. Andressa, a gente tem um monte de iniciativa, a gente faz muita coisa aqui de sustentabilidade, mas elas não têm resultado, elas são lá legais e tudo, mas eu não vejo resultado e não tem nada a ver com o negócio. Eu brinco que são as iniciativas fofas, elas são lindas, mas não geram resultados. E aí a pergunta é, como é que eu maximizo o resultado delas? Como é que eu otimizo o custo? Porque quando a gente vê um monte de iniciativa legal que a própria liderança não vê resultado, a visão isso é custo. Isso é custo, isso não serve para nada, eu vou cortar, é o primeiro a ser cortado na hora de corte de orçamento. Como é que eu maximizo e otimizo o custo? E que seja mais do que uma bela intenção, é isso, não basta eu ter intenção de ser legal, de ser sustentável, eu tenho que ter comprovação. E aí, o trabalho que a gente faz, que eu faço, é bastante de como é que eu olho para essas iniciativas. Entendo o que elas geram de valor, como as pessoas relacionadas veem e como eu posso conectar com o negócio. Um exemplo foi numa empresa de construção. Quem já teve construção, acho que quase todo mundo já teve uma construção perto de casa, né? Empresa de construção perto de casa é um show de horror. Imagina uma construção em larga escala, que afeta toda uma comunidade, é rua, é barulho, é poeira, sujeira, é rachadura nos vizinhos. Então, construções tradicionalmente têm muito problema com a sua vizinhança. E nessa empresa, isso era um problema, era uma questão, então o vizinho reclamando, paralisação de obra, às vezes judicialização, enfim, aquele pepino que ninguém quer lidar. E, por outro lado, a empresa já tinha uma série de iniciativas com a comunidade. E aí ficava a sensação de que, poxa, o gestor de obra não via valor, porque falava, a gente faz um monte de coisa, mas continua vindo um monte de gente aqui me encher o saco, para minha obra, tenho aqui uma série de problemas que eu não queria lidar, que não precisaria ter. E, por outro lado, a própria comunidade recebendo não vendo o valor gerado, né? E a área dona das iniciativas também com aquela frustração, poxa, a gente faz um monte de coisa, gasta um monte de dinheiro, ninguém vê resultado. O que a gente fez aí? A gente fez uma revisão e uma priorização. Quais são as temáticas que mais se ligam no core da empresa, no que a empresa faz? Quais são as temáticas que a comunidade mais valoriza? A gente chegou em 4 temas prioritários, que é isso, olha, não adianta você ficar fazendo aqui a coleta de tampinhas de garrafa. Isso a comunidade não vê resultado,
não tem nada a ver com o seu negócio, e para você ter escala disso vai ser. Então, corta essa iniciativa. O que gera resultado? Gera resultado quando você faz, por exemplo, uma capacitação profissional. Uma das dificuldades da construção é mão de obra para trabalhar nas próprias obras. Quando você tem uma capacitação técnica para trabalhar na obra e você gera emprego ao mesmo tempo, o que você vê? Você gerou renda para essa comunidade em torno, você proveu emprego, essa comunidade viu o valor e ao mesmo tempo você resolveu um problema seu, que é a questão de mão de obra. Outras coisas de empreendedorismo, enfim, melhoria da infraestrutura local. Então, teve uma série de pontos que a gente estabeleceu. Esses são os temas prioritários, isso é o que gera valor, foca nisso. E aí isso gerou uma otimização de custo, então o recurso foi concentrado nessa. Quais são iniciativas que eu tenho o maior impacto por real gasto, que é tem o ROI, né, o retorno de investimento, também tem o SROI, que é o Social Return on Investment, que é como é que é o impacto que eu gero para cada real que eu invisto. E essa é uma forma de... E aí essa comunidade... um ponto que eu esqueci de falar. Essa comunidade que antes falava mal da obra, ou da empresa que fez a obra, passou a falar bem. Passou a indicar clientes. Passou a ser, então, uma promotora da empresa. Teve uma visibilidade boa de marca. Esse antes era o principal fator, o detrator dessa marca, e ela então começou a trabalhar nisso como um fator positivo. Ganho de menos paralisação, comunidade feliz e maior retorno, seja com a indicação de clientes, seja também com retorno de marca. Outro dilema aqui, outro problema. O ESG aumentar gasto. Dá muito trabalho fazer ESG, só aumenta custo, e eu só vou olhar quando tudo estiver maravilhoso, quando eu estiver ganhando muito dinheiro aqui no meu negócio, quando não tiver mais nada para olhar, quando eu estiver na maré alta. Se a gente pensar assim, quais as crises que a gente vem vivendo mundialmente. A gente teve pandemia, antes da pandemia a gente já tinha crises econômicas, a gente teve pandemia, guerra, enfim, agora toda essa confusão aí com guerra comercial, tem as guerras efetivamente, e mais toda essa questão de tarifa comercial, tudo que está bagunçando, então assim, a gente tem crises são constantes. Se a gente for fechar os olhos, que é até a foto aí, fechar os olhos para esses momentos, a gente não sai do lugar. Mas por outro lado como eu gero eficiência, ao mesmo tempo que eu me torno mais sustentável. Dá para fazer as duas coisas juntas? Dá. Contudo, tem alguns temas que talvez não, mas tem outros que sim. Eu já dei o exemplo da JBS, que foi esse negócio de economia circular e reciclagem, que a gente transformou resíduo em lucratividade, e aqui tem um outro exemplo, teria dois, na verdade, exemplos aqui, que a gente trabalhou numa empresa, essa é uma grande empresa também, a gente foi trazer uma visão de inovação para os processos de serviços compartilhados. O que são esses processos de serviços compartilhados? Os processos acessórios, então, desde de folha de pagamento, a parte financeira, a parte de contratos, então todos esses serviços que eles fazem com que permitem que a empresa funcione, sem eles a empresa não é viável, mas eles não são lá a ponta do negócio, né? A gente trouxe um viés de inovação para todos eles, a suprimentos também estava ali, né, parte de compras, tudo isso. Com o viés de inovação, a gente gerou eficiência numa empresa de saneamento. Por que aqui é sustentabilidade? Quanto mais eficiente eu for no saneamento, consigo levar saneamento para mais gente. Saneamento, hoje a gente tem aí uma série, não sei quantos milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento, e um dos desafios das concessões que a gente teve agora, né, das concessões de saneamento, é justamente uma das metas que eles têm, é levar saneamento para mais gente, em lugares onde não chega. Para eles poderem fazer isso, eles têm que ser mais eficientes, gastar menos com o que tem hoje, para aí ter mais recurso para poder investir. Então, esse é um olhar também de sustentabilidade, como é que eu trago eficiência. E o outro exemplo de projeto também de eficiência é a própria questão de como é que eu otimizo o uso de energia, efluentes e logística, por exemplo. Eu otimizar minha malha logística, muito provavelmente, na maioria dos casos, eu tenho uma redução de emissões também. Então, eu reduzo o gasto ao mesmo tempo que eu reduzo a emissão. Lógico que eu tenho que fazer umas contas aí, ver algumas, mas tem muita intersecção. Na parte de energia de efluentes também, como é que eu otimizo para eu gerar ganho e, ao mesmo tempo, diminuir meu impacto
ou até tem um impacto positivo. Como é que eu mudo processos, como é que eu mudo, às vezes até equipamentos, como é que eu trago novas tecnologias para aí fazer diferente do que eu faço hoje, tornando eficiente ao mesmo tempo que sustentável. E não precisa esperar só para quando estiver tudo ótimo. Então dá para trabalhar. Isso que a gente sempre traz na parte lá do exemplo da construtora, foi um que a gente otimizou o custo. Então, vários dos projetos acabam trazendo isso, também essa visão de custo. Não, tem vezes que eu reduzo o custo, mas tem muitas vezes que como é que eu faço mais com o que eu já tenho hoje, tá? Outro dilema. As minhas lideranças aqui, as pessoas não entendem, primeiro que não entendem o que é sustentabilidade, e outro que elas não entendem as metas, não entendem os compromissos, e aí a nossa agenda não avança. A gente está cobrando as pessoas, fica lá a área de sustentabilidade sofrendo, e a agenda não avança. Por que a agenda não avança? Porque quem tem que fazer sustentabilidade não é a área de sustentabilidade, são todas as outras áreas. A área de sustentabilidade é um mero tocador de bumbo aí, para orquestrar, para trazer, mas quem faz de verdade são as áreas de negócio. E aí a questão é como é que eu crio cultura de sustentabilidade, de ESG, junto com os resultados. Não é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Como a gente trabalha isso? Tanto a parte de letramento, que o pessoal fala de letramento, eu não gosto de falar letramento, tá? Porque letramento, para mim, fala muito de ter certo e errado. E eu acredito que quem define certo e errado a gente não tem certo e errado, não tem 0 ou 1. A gente tem aí boas escolhas para o contexto que a gente tem. Então, ao invés de letramento, eu gosto de falar de criação de repertório, que é como é que a gente dá repertório, traz contexto e conceito para as pessoas, para as lideranças, para que elas tomem decisões mais conscientes, e mais consistentes, e mais coerentes. A gente trabalha também com a questão de sensibilização, vivências, muitas vezes essas vivências, troca de experiência ajudam bastante, mentorias, comitês de acompanhamento e o próprio trabalho de cultura em si. Como é que eu penso toda uma cultura organizacional, entendo as relações, trabalhando esses atributos ou esses valores de sustentabilidade junto com a questão de performance. Se a liderança não estiver entendendo o que a coisa não acontece, tá? Então, e aí quando eu falo de liderança, são os vários níveis, desde a alta gestão, a média liderança, até aquela liderança da operação. E aí, o outro dilema é como é que eu acelero o crescimento de um negócio ou de uma iniciativa sustentável. Eu tenho aqui algo pequeno, como é que eu faço ser grande? Tenho os exemplos também, e aí normalmente o que eu trago? Essa questão de eficiência, de profissionalização, de gestão, é juntar o olhar de negócio com o olhar de sustentabilidade. Como é que eu faço essas coisas conversarem e não serem contraditórias? E uma comunicação. E aí na comunicação eu tenho que ter uma comunicação simples, não adianta eu ficar falando dos termos técnicos, eu brinco que é o sustentez, ou o ESGs, que é uma série de termos que ninguém entende, que fica confuso. Então, assim, eu tenho que trazer de uma forma simples e o que gera valor, o que conecta com o meu cliente para eu fazer crescer. E aí, para eu alavancar. E esse cliente pode ser um cliente interno ou cliente externo, tá? Então, às vezes é um cliente interno, ou quando é um B2B, ou um cliente externo. Outro dilema que a gente traz aqui é como é que eu gero inovação com sustentabilidade para virar resultado de negócio. É fácil gerar inovação pela inovação, é fácil gerar sustentabilidade pela sustentabilidade e é fácil gerar negócio financeiro pelo financeiro. Quando eu junto essas três, fica um pouco mais difícil. Mas eu diria até que, assim, o pensar sustentável, ele automaticamente já gera inovação, porque é fazer as coisas de um jeito diferente, um modelo de negócio diferente. Hoje, um exemplo de projeto que a gente tem é com a Siemens, que é a empresa, acho que todo mundo conhece, que a gente está montando um ecossistema de inovação para geração de impacto sustentável na Amazônia, no caso na região da Amazônia, com a aplicação de tecnologia. Então, como é que eu uso a tecnologia e a inovação para gerar impacto positivo e que gere também valor de negócio? Então, esses são exemplos, essa é outra coisa que a gente faz também, que é a criação de ecossistemas. Tem muita coisa que você não precisa fazer sozinho. Se você ficar tentando fazer sozinho dentro de casa, não vai sair. Alguém já pensou numa solução, alguém já tem, então como é que eu conecto a minha necessidade com uma oportunidade que tem lá fora e o contrário também, uma necessidade de outro com uma oportunidade que eu tenho aqui dentro. Outro exemplo aqui
que aí são os dilemas, como é que eu garanto foco no que tem valor para o cliente e como é que eu traduzo minha estratégia. Esse foi um projeto que a gente fez com uma empresa de tecnologia, que eles tinham uma solução que era muito legal em termos tecnológicos, em termos de custo e de gestão, mas eles não estavam abordando aí o viés de sustentabilidade, e eles tinham uma questão, eles achavam que a gente pode falar de água, pode falar de outras coisas, a hora que a gente caiu para dentro e foi olhar, o atributo deles aí, o tema não era água. O tema é que eles ajudam o cliente a descarbonizar, então esse virou um mote aí, eu ajudo o meu cliente a descarbonizar, além de eu ter tecnologia de ponta, além de eu ter boa gestão, além de eu ter custo, eu também ajudo o cliente a descarbonizar, eu também contribuo para uma economia circular, para um consumo consciente, e também contribuo para a geração de valor social. Então, a hora que a gente reorganizou isso, definiu as prioridades da proposta de valor e quais são os pilares de atuação da empresa, o que ela deveria fazer do ponto de vista institucional, do ponto de vista de processo, do ponto de vista de cliente, do ponto de vista de pessoas, o que a empresa acabou descobrindo? Que, poxa, várias dessas coisas eu já estou fazendo, mas sem foco, então vou fazer com foco, com intenção, e isso passou a ser, então, um atributo de venda e de valor para eles. A outra questão que muita gente tem é como é que eu comunico o impacto que gero, e aí, o termo que muita gente conhece que é o greenwashing, né, sem fazer greenwashing, que é aquele que eu pareço verde, pareço sustentável, mas não sou, tem o greenwashing e o bluewashing, mas tem um outro termo que tá aí tendo bastante, que é o greenhushing. O que é o greenhushing? É quando eu faço um monte de coisa sustentável e não comunico. Isso é tão ruim quanto o greenwashing. Por que é tão ruim quanto o greenwashing? Eu fazer e não comunicar. Porque aí eu perpetuo essa ideia de só quem fala que não tem resultado. Se eu faço e não falo, você deixa de criar o seu exemplo positivo. Então é muito importante falar do que você faz de bom, com transparência, com credibilidade, para que isso gere mais impacto. E isso a gente trabalha tanto na questão de relatórios de sustentabilidade, essa é uma forma, e outras são estratégias de comunicação simples e efetivas para poder falar desse impacto, para poder virar case de sucesso. Esse é o dilema. Esse é mais, até mais, talvez mais claro aí, mais óbvio, né? Que é que riscos eu estou sujeito e como eu me adequo às regulamentações. A gente tem tantas questões de risco climático, elas já são realidades. Como eu falei, o agro é um dos mais afetados, acho que eu mencionei no começo, pelas mudanças climáticas, então perda de safra, redução de chuva, muita chuva, pouca chuva, questão do solo, toda a questão de impacto em logística. Então a gente tem riscos climáticos que afetam negócios de agro, indústria, seguradoras, banco e tudo isso. A gente tem a resolução da CVM 193, que vai passar a exigir reporte obrigatório de questões climáticas e de questões de ESG a partir de 2027, afeta empresas de capital aberto, também fundos de investimento. TCFD, exigência de banco, questões de exportação para a Europa. Agora acabou de ser aprovada também uma resolução de águas internacionais que vai passar a cobrar, ter uma sobretaxa, né, um custo adicional para quem for mais emissor, para barcos, navios mais emissores. Então, se você exporta, se você usa transporte marítimo ou importa, fica de olho nisso, porque pode ter efeito no seu custo. Então, como eu me adapto? Esse é outro trabalho que a gente olha, faz benchmarks, faz uma avaliação de regulamentação e depois desenha um plano para como eu lido com isso, em termos de mitigação de risco ou de ajuste de processo. E aí, já que eu falei de mudanças climáticas, né, uma coisa que vem muito é que, ai, gente, André, isso é muito confuso, isso de mudança climática, eu não entendo nada, cada um fala uma coisa, é uma pauta muito inflamada, muito emocional, e aí esse é um lado, ou às vezes vem, eu quero ganhar dinheiro com o mercado de carbono, me falaram que tem muito dinheiro, eu quero ganhar dinheiro no mercado de carbono. E aí as perguntas são, o que eu priorizo, qual que é a melhor abordagem? Um exemplo que eu trago aqui de um cliente, que aí ele chegou, já tinha feito inventário de carbono, e ele chegou falando, olha, eu quero fazer crédito de carbono, me falaram que é bom, mas eu estou confuso aqui, já falei com vários, cada um fala uma coisa. O que a gente foi olhar? Fomos olhar para dentro do negócio deles. Então, o que tem valor? A mesma coisa que eu já falei aqui, não vou ficar me repetindo. Qual foi a conclusão? Ele acabou entendendo que o crédito de carbono não era o melhor caminho, porque ia gerar pouco retorno para ele, muito trabalho e pouco retorno,
versus o restante do negócio, mas que era muito mais estratégico a hora que ele viu, poxa, eu já tenho várias práticas que podem ser encaixadas como práticas regenerativas. Ele viu como muito mais negócio, muito mais vantagem, trabalhar isso para ter um negócio regenerativo, acrescentar isso como valor de negócio e ter isso como um ativo de marca para clientes buscando novos mercados e conseguindo encaixar o produto deles em outros segmentos de maior valor agregado. Então, é uma coisa que, assim, às vezes a gente está olhando para um lado e o que gera mais valor está de outro. Então, isso é importante da gente focar esforços. E aí, o outro que vem, muitas vezes, é por onde eu começo, né? Essa é a pergunta, às vezes, de ouro que vem por onde eu começo. E aí tem várias formas de começar, mas o mais importante que eu digo é, se você não começou ainda, comece, sempre está em tempo e corre. Aí a frase que eu deixo aqui para a gente terminar aqui, no tempo que tinham me passado, que é: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então começa, porque é isso. Você só vai conseguir prever esse futuro se você criar esse futuro. Então vem com a gente, cria esse futuro, que aí a gente vai todos seremos melhores sucedidos. E eu paro por aqui para aí as perguntas, interações. Muito bem. Obrigado, Andressa. Muito obrigado pela tua exposição. Vou pedir para que você, tire isso mesmo, era o que eu ia pedir, porque aqui a gente consegue ter todo mundo aparecendo. Vou pedir aos colegas que levantem a mão para a gente fazer questões. Vou perguntar ao Arnaldo se ele quer fazer a primeira questão, ou se eu faço. Diga, Arnaldo. Quero sim. Andressa, muito obrigado aí pelo BIS, né? Segunda vez que você fala com a gente. E a pergunta que eu vou fazer é mais ou menos também repetir a que eu fiz da outra vez, que você tocou hoje, mas acho que podia explorar mais, que é a questão da credibilidade, greenwashing, que, como você sabe, saiu notícias em todos os jornais, Washington Post e outros, de greenwashing justamente na Amazônia brasileira, onde empresas multinacionais grandes investiram e se levantou, inclusive quantificando qual era o percentual dos resultados que não existiram, né? E era algo, não me lembro exatamente, mas, digamos, metade, né, do resultado não alcançado, né? Então, isso, claro, prejudica outros, né, que estejam interessados em ajudar essas iniciativas. Então, queria saber se eu podia expandir esse tema e como consertar, porque você sabe, essas certificadoras há várias e muito boas. Então, como é que se explica um índice, né, tão grande justamente na Amazônia, né, que é o importante para nós aqui no Brasil, né? Sim, Arnaldo. A parte que você está falando é referente justamente ao mercado de crédito de carbono, né? A certificação dos créditos voluntários. Foram notícias, principalmente se estourou em janeiro de 2023, foi o principal, e aí questionando os créditos de REDD+, que para aí termos aí, desmatamento evitado, são créditos referentes a desmatamento evitado. O que é isso? Para aí quem não conhece, né? A gente deixar todo mundo na mesma página. Tem lá uma floresta que está, uma mata, né, uma floresta que está numa região que está sujeita a desmatamento, que tem desmatamento perto. Se eu faço o projeto, se eu preservo essa floresta de modo que ela não vai ser desmatada, esse é o desmatamento evitado, tá? Então, é quando eu preservo algo que está aí na iminência, no risco de ser desmatado. Os questionamentos, a maioria deles foi relativa a projetos desse tipo. E isso, sim, afeta a credibilidade de todo o mercado. O que eu vi como esse movimento, né? E aí eu venho falando desde essa época, um pouco antes eu já falava de crédito de carbono. Crédito de carbono é um mercado novo, é uma coisa muito nova, e como qualquer inovação, como qualquer mercado novo, está sujeito a riscos. Então você tem que olhar sabendo disso. Você vai entrar, tem riscos, tem evoluções necessárias nesse mercado. Tinha gente falando, tem gente que aposta que vai valer $100, que vai valer 200, tem gente que aposta que vai valer 10, então, assim, é sempre uma incerteza. Então, tem que saber disso a hora que entra, né? O que aconteceu? Essa questão de desmatamento evitado, ela era também, ela é questionada do que é considerado uma zona de risco ou não.
E aí se a gente pensar na Europa, a Europa já desmatou quase tudo, a gente não desmatou ainda, a gente ainda tem boa parte das florestas preservadas, não tanto quanto talvez poderíamos, mas temos aí, e essas regras do que é evitado, do que não é, isso era um pouco nebuloso. Em 2023, quando isso apareceu, então veio sim isso de zonas que, poxa, estão superestimadas, o potencial de crédito delas, seja por conta do cálculo, seja por conta do que é de fato desmatamento ou não, isso gerou uma enxurrada em uma avalanche. Outro ponto de origem, né? Muita gente que entrou comprando créditos antes disso, não entendia de créditos. Entrou, comprou, e isso fez com que tivesse espaço para muitos créditos de baixa qualidade. São todos os créditos que são de baixa qualidade? Não são. Mas não tinham conhecimento dos compradores para isso. Depois dessa questão toda em 2023, o que aconteceu? A gente viu que as certificadoras, a Verra, que é a principal delas, mas as outras, elas fizeram uma mudança nas metodologias, e hoje, inclusive, mais cedo eu estava numa discussão sobre um projeto justamente de crédito, que eles estão lá passando por avaliação, certificação, auditoria, e é um processo hoje que está muito mais exigente do que estava na época. Não significa que não tenha falhas ainda, que possam ser corrigidas, mas é uma metodologia que vai evoluir, tá? Então esse é um ponto. É uma metodologia que ainda vai evoluir, ainda tem evolução para frente, mas hoje está muito mais rigorosa do que estava. E a outra parte é que os compradores de crédito também estão mais exigentes. Tanto que o mercado de crédito de carbono ele vinha crescendo, 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 ele deu uma baixa, mais ou menos nessa época, por quê? Teve essa questão de, poxa, eu vou olhar melhor para o crédito. O crédito tem quem é, às vezes, mais ativista da sustentabilidade, até tem preconceito com crédito de carbono, porque é como se fosse você estivesse comprando um pedacinho do céu, né? Eu continuo poluindo igual, eu vou lá e compro um crédito e, ó, tô zerado aqui, tô feliz. E aí, então, isso foi uma mudança de que, poxa, não dá para eu fazer isso, porque aí eu tô sujeito a essas coisas, créditos que, no fim, estão fazendo, a gente teve outros escândalos também, que foram de créditos feitos em terras indígenas e que não foram bem negociadas com essa população, e isso gerou uma série de mal-estar, questões jurídicas, inclusive. Hoje o que a gente vê é a maior exigência do comprador e maior também rigorosidade, ou maior rigor, estou inventando palavra, maior rigor na certificação. Mas para mim, qual que é o recado também? Um outro importante, além desses que eu já falei, como é que eu penso em reduzir as emissões? Eu não tenho que ficar compensando. Eu vou compensar eternamente? Se todo mundo ficar compensando, não vai ter projeto de floresta para compensar tudo que a gente emite. Então, a gente precisa trabalhar também nessa questão do que a gente chama de mitigação, que é a redução de emissões, como é que eu reduzo a poluição. Não sei se eu respondi a sua pergunta por inteiro, Arnaldo, mas se quiser que eu explore um pouco mais, a gente vai. Eu vou deixar aqui mais perguntas, a gente pode explorar um pouquinho mais. Sim. Obrigado, né? Vamos dar espaço para o pessoal. Ok, Andressa, desculpa. Eu vou fazer uma pergunta baseada num trabalho que você escreveu para o LinkedIn, que foi na Rota da Transição, né? E é justamente sobre a alimentação. A alimentação que a gente tem é uma alimentação que está muito associada a problemas de doença que no fim, a gente acaba contraindo, né? E, na verdade, você tem... A pergunta que você faz lá é qual é o custo dessa alimentação, de certa maneira, né? Você tem um custo para a empresa, você tem... O consumidor vai ser atendido porque ele pode comprar um alimento barato, um alimento que nem sempre é nutritivo o suficiente para que se evite e tenha uma saúde boa, né? Mas ele está sujeito a esses alimentos industrializados e você tem o custo para a sociedade, né? Você tem o sistema de saúde, o SUS, custa... quem paga somos nós mesmos, as pessoas
que não como consumidores, mas como cidadãos, estão pagando impostos para manter um sistema de saúde que atenda uma realidade de que existe no mundo inteiro, não é só no país, né? Então, eu queria saber como você vê essa questão do custo da alimentação se tornando real, levando que a gente altere o modo que a gente se alimenta. Uhum, tá. A gente tem um dos maiores desafios da gente como humanidade é alimentar a humanidade, produzir alimentos suficientes para alimentar todo mundo, mas aí é não alimentar de qualquer jeito, alimentar com qualidade, né? Quando a gente olha, essa é uma metodologia, tem uma metodologia que é True Cost Account, que é o custo real de alimentos, e aí tem o custo real e o preço real também, que aí eu já posso falar, daqui a pouco eu falo um pouquinho da diferença desses dois aspectos, que ela é uma metodologia para justamente como é que eu olho os impactos sociais, ambientais e de saúde ligados à alimentação, comparados com sistemas sustentáveis e não sustentáveis, e para ir direcionar melhores decisões. Essa é a iniciativa que a gente está fundando aqui no Brasil, né, trazer essa metodologia para cá, para a gente poder ter dados e poder direcionar decisões. O que a gente vê? Tem estudos mundiais aí sobre isso. Um dos grandes custos que a gente tem, os custos invisíveis, é a própria emissão de CO2, e principalmente referente ao uso de fertilizantes, de químicos no solo. Então, esse e a mudança do uso do solo também, tá? Eu converter floresta para pastagem, para produção agrícola, então esses são 2 de emissões. Outros custos que a gente tem custos às vezes de água, de gestão de água, de outros fatores, custos sociais que são aí, como é que a gente trata o trabalhador nas cadeias produtivas, e custos de saúde, que é o impacto na saúde por conta de uma alimentação, de uma má alimentação. Cada país tem um cenário um pouco diferente. No Brasil, quando a gente olha para o Brasil, hoje os nossos 2 maiores custos invisíveis da alimentação são justamente as emissões, por conta de uso de agroquímicos e também de desmatamento, e a saúde, que é isso, assim, e aí a hora que a gente pensa, mas se eu for fazer um alimento sustentável, ou uma alimentação saudável, né, porque o poder nutritivo da alimentação também é importante, né, do alimento, vai sair mais caro. É mais barato eu comprar um super industrializado, do que eu comprar um alimento fresco e cozinhar e tal, além de dar mais trabalho, é mais caro. E eu produzir também orgânico, ou eu produzir em sistemas agroflorestais, é mais caro. Mas a hora que eu penso que isso tudo está gerando custo em outra conta, que é na saúde dos trabalhadores, que é também na saúde das pessoas, você falou bem, né, do sistema público de saúde, a gente tem gastos absurdos por conta de várias doenças que são gerados pela má alimentação. E isso essa metodologia traz, é o maior custo do Brasil, é o custo em saúde. Então, não é sobre gastar mais, mas é sobre gastar melhor. Ao invés de eu ficar gastando em saúde, remediando depois, como é que eu trago isso para um incentivo à alimentação saudável, para eu ter uma produção agrícola mais sustentável e que gere mais valor, e que gere menos gasto depois. É óbvio, isso não não é fácil. Hoje o que a gente vê, e assim, e tem um outro ponto, que são os próprios subsídios do governo. Hoje a gente tem uma série de subsídios, a hora que a gente escolhe isentar um alimento, isentar de imposto um alimento da cesta básica, isso é um investimento que a gente está fazendo como país. Como a gente está, e fora outros subsídios também para a agricultura, a gente tem vários programas aí relacionados ao agro, de aceleração do agro, a gente sabe que a gente é um dos maiores exportadores de várias das commodities, né? Milho, soja, café, carne, então a gente está produzindo tudo isso, exportando, isso gera PIB, mas o que alguém está consumindo, esse alimento que alguém está consumindo, está gerando todo esse custo invisível aqui para a gente. Como a gente direciona esses subsídios de uma forma melhor, como é que a gente direciona as compras corporativas, então aí muitas indústrias se abastecem do agro, e é para isso que a gente precisa desses dados para mudar mesmo a cabeça. Paulo, você falou, como é que a gente muda? Eu acredito bastante de trazer dados, né, da visibilidade, se a gente pensar no ovo, né, quem há, sei lá, 20 anos ou 15,
sabia da questão de galinha livre de gaiola. A gente nem pensava nisso. Hoje, aí, quando alguém começou a fazer, olha, o meu ovo aqui é livre de gaiola. Como assim? As galinhas ficam em gaiolas? Elas não saem, não andam. E hoje a gente já vê muitos consumidores privilegiando comprar ovo aí livre de gaiola, enfim, outras questões. Então, tem coisa que é dar visibilidade, trazer dados, e aí a mudança de hábito que leva tempo. E muito vem de legislação e de regulamentação, tá? As compras públicas, enfim, incentivos e penalidades. Acho que é trabalhar das duas formas. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Eu vou passar para o Flávio Gotardo para a próxima pergunta. O Flávio tem que abrir o microfone. Pronto, abriu. Oi, Andressa. Oi, Flávio. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo legal. Andressa, a área ambiental, ela está muito ligada à questão energética, né? E hoje a gente vê aí com a inteligência artificial uma demanda energética muito significativa aí pela frente. E a gente está vendo também que algumas empresas, por exemplo, estão buscando suprimento de energia em pequenos reatores nucleares. No caso, a Google está fazendo isso. E também a Microsoft colocou para funcionar novamente aquela usina 3 Mile Island para geração de energia nuclear para abastecimento de data center. Uhum. Quer dizer, o que a gente sabe é que o tempo de resposta para você gerar, você ter uma geração de energia é relativamente longo. E essa tendência de pequenos reatores nucleares me parece que é uma tendência que tende a ser significativa. Como é que você, que está nessa área, olhando do ponto de vista ESG, vê o crescimento do uso da energia a partir de fontes nucleares dentro da questão ESG? Qual que é a sua visão a respeito desse incremento de fontes, vamos chamar, nucleares? Essa é uma pergunta difícil, hein? Assunto polêmico aí. Tem alguns assuntos bem polêmicos. Esse é um deles. Essa parte de energia nuclear é muito polêmica, tem muita discussão, tá? E aí, assim, eu já vou dizer que, assim, não tem consenso de nada disso, tá? E eu sei que tem aí colegas que são super defensores e tem colegas que são contra, e independente de entrar, o que eu vejo? A energia nuclear, ela tem controvérsias importantes da gente olhar. Então, tem gente que chama a energia nuclear de energia limpa, porque ela gera menos... quando ela está operando bem, ela geraria menos estragos, menos impacto, ocupa menos espaço, enfim, tem um potencial aí de geração energética. Mas tem uma outra corrente que já não considera a energia nuclear uma energia limpa, por quê? Por conta do tipo de resíduo que ela gera pouco resíduo em quantidade, mas esse resíduo é um resíduo bastante complicado aí, que tem uma série de consequências se for mal gerido, e ele tem que ser cuidado por muitos e muitos anos. E um outro ponto, que é um ponto importante, é o risco, no caso de acidentes, enfim, a eventos adversos aí na produção. E que a gente sabe que todo o processo produtivo está sujeito a isso, né, a intempéries, algumas questões. Então, assim, a energia nuclear, ela é polêmica, não tem consenso, e o que eu acho que é o mais importante? A gente tem que ser muito responsável no uso. Eu trago um exemplo que é como foi, acho que foi, se eu não me engano, foi na década de 70, ou um pouquinho antes, a ilha do Tahiti, da França, que até teve as Olimpíadas, né, de Paris, o surf foi feito lá no Tahiti, porque Paris não tem onde fazer surf, né, então eu não sei se tem algum surfista aí, mas o surf foi feito no Tahiti. Tahiti, na época, era uma colônia francesa, e era o local onde a França fazia os testes nucleares. E o que foi pintado para essa população lá, qual que era a visão da época, que eu não sei, a gente não estava lá, não sei se foi inocência, se foi proposital ou se foi negligência, mas o que foi pintado é que, assim, olha, isso é uma nova tecnologia, uma inovação que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer evolução e tudo mais, e olha que maravilha, vocês aqui são os privilegiados. O que aconteceu depois? Uma série de pessoas, famílias doentes, que têm consequências até hoje, tá? Então, morte ou
problemas de saúde e tudo mais com essa população, porque a nuvem, para onde vai, o vento, enfim, não era tão controlado, eles descobriram que não foi tão controlado quanto imaginaram que seria. Teve uma série de consequências para as pessoas e para o ecossistema local, que até hoje não teve reparação, e que até hoje está sofrendo aí vários custos e impactos disso. Por que eu trago esse exemplo? Muito bom, Andressa. Por conta dessa questão da responsabilidade. A gente tem mais gente. Vai lá, Paulo. Então, aí eu me empolgo aqui falando e... eu acho que você passou a ideia. Tá bom. Eu vou passar para o Gilson Krause a próxima pergunta. E, se possível, Andressa, sintetiza mais. Tá okay? bom, pode deixar. Gilson, tem que abrir o microfone. Ok. Acho que eu consegui abrir. Vocês estão ouvindo? Sim. Bom, ótima apresentação, Andressa, cheio de exemplos interessantes, muito material para discutir. Então, obrigada. Eu queria botar 2 pontos, e um deles é pegando 2 exemplos seus. Você falou em pragmatismo, você botou Texas e depois botou a Selling. Né? Então, o Texas, não à toa, o estado da estrela solitária, tem o DNA do petróleo e tem uma capacidade de renováveis enormes. Bom, ele tem uma tarifa de energia muito menor do que a da Califórnia e um nível de emissões muito maior. Então, dependendo do que estiver sendo regulado, ele está ótimo, ou está numa situação complicada, mas é pragmático. O caso da Selling também, o Mubadala tem no seu DNA petróleo. Compra a RLAM, uma refinaria, e aí resolve fazer uma biorrefinaria, né, e também faz a Ativos, que é etanol, ou seja, também biocombustível. Então, ou seja, é pragmático. Eu tenho um DNA, mas eu vou fazer o investimento em outro nicho de mercado, nos 2 casos. Aí você tem um outro assunto, quando você fala em riscos e regulamentação. Dependendo da regulamentação, não são riscos, ou, dependendo até da política, são riscos muito baixos ou não. Então, como é que você vê essa junção? Quer dizer, o pragmatismo do nicho, mas uma dependência do que é o futuro, o que é a regulamentação, seja nacional, seja internacional. Você falou também de poluição de águas, as regras da IMO, a regra da IMO vão valer? Os Estados Unidos vai deixar a regra valer? Então, ou seja, tem um conjunto grande de riscos e de dúvidas, de incertezas no pragmatismo. Muito bem. E a pergunta, então? Não, ela fala um pouquinho sobre essa visão. Eu sou pragmático, eu busco resultado, mas eu também tenho uma situação de uma incerteza enorme, tá? Não só a incerteza normal dos negócios, mas também da situação, que seja da política nacional e internacional, essa lei que o Senado aprovou ontem, por exemplo, mas da regulamentação que vai evoluindo, e aquilo que eu era pragmático, na realidade, representou um risco maior para o negócio. Isso que você está trazendo é a diversificação de portfólio, né? A gente tem um movimento forte das indústrias de óleo e gás, né, que tem no seu DNA isso, e que estão diversificando porque estão vendo que, olha, eu preciso ir para esse caminho. Não dá para eu ficar só nisso e sendo pragmático. Assim, a gente vai conseguir sair do petróleo hoje? Não. Mas podemos continuar só dependentes do petróleo, focando no petróleo? Não. Então, como a gente busca outras fontes, viabiliza, acho que aí o recado também que tem dessas empresas apostando em outras fontes, em outras coisas, é justamente isso. Olha, dá para fazer negócio, dá para desenvolver tecnologias com outras fontes que são menos impactantes e que trazem um resultado mais positivo. Então, vamos investir nisso, vamos fazer isso gerar negócio, isso aumentar produtividade. E a questão da regulamentação, a gente tem incerteza sim, tem algumas coisas que geram aí incertezas, mas a tendência da regulamentação é que a regulamentação vai evoluindo, pensando também no bem comum, nas coisas e todas, que é o que eu dei de alguns outros exemplos. Então, essa regulamentação, ela deve vir. Os Estados Unidos talvez os Estados Unidos sejam o último,
certamente não vão ser o primeiro por conta desses recados que a gente tá vendo, mas é uma coisa que vai acontecer e que a gente precisa fazer. Eu vejo esse movimento pragmático, sim, de diversificar portfólio, não vamos abandonar o negócio principal, até porque não faz sentido agora, a gente ainda depende disso, mas precisamos nos preparar para daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, para que o nosso negócio seja relevante e esteja atuando de uma boa maneira até lá. Só uma observação que, é lógico que são escolhas de portfólio. A Exxon é super concentrada, né? Então, a BP saiu diversificando bastante para o renovável, está voltando atrás, né? Então, ou seja, exceto algumas, principalmente europeias, que ainda continuam, Equinor, etc., continuam olhando mais para o renovável, as outras estão quase todas freando, vamos ver daqui a alguns anos. Então... muito bem, são os ventos, né? Os ventos da política interferindo numa coisa mais racional, vamos dizer assim, né? E quem é mais eficiente, quem é mais rentável, sobrevive. Acho que é em qualquer negócio isso, né? Uhum. Muito bem. Então, vamos passar para a próxima pergunta, que é do Flamínio. Bom, obrigado, Andressa, por mais uma palestra muito integrativa. A minha pergunta, na verdade, é uma preocupação. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, elas foram precedidas de conflitos e guerras comerciais. Há algum perigo com o guru do dig, baby, dig, no poder, além de ele estar aumentando a geração de gás de efeito estufa? Será que ele vai ser só um fogo de palha que apaga logo? Obrigado. Flamínio, se eu tiver essa resposta aí para você, eu vou ganhar milhões aí, bilhões de dólares. Acho que, assim, essa é uma resposta que a gente não tem. Risco tem, eu vejo, assim, pessoas com mais medo e outras menos. O que eu acho que é importante, talvez, o que eu posso trazer, né? A previsão bola de cristal não tenho, tá? Mas o que é importante? As questões geopolíticas, a gente tem que sempre trazer, são parte das decisões também. A Europa, por exemplo, nessa parte de energia, já que a gente falou, ela tinha como estratégia de descarbonização, de desligar algumas fontes, se baseou toda no gás natural da Rússia. Só esqueceu de considerar as questões geopolíticas, que aí depois, na hora que veio a guerra, foi causou aí todo uma instabilidade no mercado. Então, acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente considera também questões geopolíticas e essas incertezas? A gente está falando bastante das coisas aqui, a gente está falando de riscos, né? E essa é uma habilidade que a gente vai ter que ter cada vez mais, nós como seres humanos, como pessoas de negócio, como é que a gente olha mais os riscos, gerencia e navega nesse mundo de incertezas. Risco temos, se vai rolar... Gostaria de poder, ou talvez não, né? Melhor não saber, tem coisa que é melhor não saber. Muito bem, muito bem. A incerteza está dentro da nossa capacidade, da importância da gente saber trabalhá-la. E aí só dá para trabalhar com estatística, né? Então, você tem probabilidades e você tem, nisso, uma importância de usar mais a probabilidade, os estudos estatísticos, e não esperar a água bater no traseiro para começar a mudar as coisas, né? Parece que é um pouco que essa situação que a gente sente atualmente. Passar, então, para o Salazar para a próxima pergunta. Muito bem, Andressa, brincamos no começo da sua responsabilidade com essa turma, né? Que tem muitas questões, de fato você superou em muito pela sua competência, profundidade, conteúdo e didática que você tem, além da sua simpatia e tratar isso de questões tão profundas de uma maneira leve. E como você já sabe, muitos aqui sabem, meu foco é na engenharia de relacionamentos. Minha pergunta tem a ver muito com a questão da sua experiência, o que você encontrou entre, principalmente, as lideranças com quem você atuou,
o quanto, além de buscar um resultado, buscar melhoria de eficiência, quanto você percebeu que a busca da sustentabilidade, ou numa palavra que você colocou várias vezes, uma busca regenerativa, você encontrou pessoas já mais disponíveis, com uma consciência mais expandida, ligadas a um propósito realmente de sustentar esse propósito, porque acredita nisso realmente, que requer, sim, sem dúvida nenhuma, até, né, nós temos ali pelo Frederic Laloux, a questão do propósito evolutivo, da integralidade, da autogestão, todas essas questões, e toda essa questão de que necessitamos regenerar o ser humano, e principalmente a liderança. Não é à toa que temos hoje, eu fiz o curso da liderança regenerativa com a Flávia Vivacqua, enfim, né, como você tem encontrado, ao longo dessa história, e se é possível identificar uma evolução, mesmo que ainda incipiente, esteja caminhando para um processo de regeneração que necessariamente passa para a regeneração do ser humano e adotar um propósito regenerativo para as suas ações em todos os contextos. Então, como é que está isso? Tá bom. Até nessa, eu acabei escolhendo uma abordagem mais pragmática, né? Na outra eu tinha feito uma abordagem mais conceitual, nessa mais pragmática, mas o que eu vejo de evolução? Se a gente pensar mais ou menos, acho que está fazendo uns 15 anos, um pouco mais de 15 anos que eu fiz meu mestrado nessa área, né? Quando eu escolhi fazer o mestrado nessa área, 15 anos, as pessoas, eu recebia duas reações. Uma era, nossa, não sei o que é isso, porque eu sempre trabalhei com negócio, né? Negócio, gestão, estratégia e tal, também essa parte de pessoas, mas do ponto de vista de organizações. E aí era assim, nossa, o que é isso? E aí outra parte das pessoas, nossa, que legal que você vai fazer um mestrado numa coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Então essas eram as reações que eu recebia há 15 anos. E 15 anos é ontem, né? Mas assim, o que eu vejo que evoluiu hoje, né? A evolução. Hoje eu já vejo, assim, é difícil eu ter isso, achar que, não tem nada a ver com o trabalho. Ainda as pessoas acham que eu não sou muito normal, mas tudo bem, fiz ITA, tal, fizemos todos, então não precisamos ser normal, né? O que é normal? Mas ainda eu vejo que ainda tem uma estranheza ainda do que é de como juntar as coisas. O que evoluiu? Hoje eu vejo mais pessoas insatisfeitas e questionando os modelos atuais. Muito mais gente, nas organizações de diferentes tipos. Então, as pessoas, assim, não estão mais satisfeitas com o jeito que a gente decide as coisas, com o jeito que a gente faz, com o jeito que a gente se relaciona, mas ainda tem uma dificuldade de como é que eu faço diferente. Isso eu vejo, assim, a maioria. Eu não estou satisfeita, eu não gosto, não me sinto bem, mas ainda não sei fazer diferente. Tem alguns já envolvidos nessa causa, tanto que estão tomando decisões, caminhos aí diferenciados, mas ainda não é a maioria, tá, Salazar? Se a gente for ver assim, então, que antes que as pessoas nem sabiam, para agora algumas já sabem, outras ainda não sabem, mas já estão questionando. Então, muita gente questionando, mas ainda não sabe o novo. Então, nesse ponto eu vejo positivo. E eu estava recente com o Andrew Winston, que ele trabalha há 30 anos com esse tema e tal, e aí ele fala, eu não acredito que quase 30 anos depois, ou 20 anos, não lembro quanto exatamente, que eu continuo tendo que falar as mesmas coisas. Ele fala, nessa hora eu me desanimo. Por outro lado, o que me anima é que eu estou falando com pessoas diferentes também. Então, acho que é olhar o meio copo cheio, né? Mas se você me perguntar, estamos prontos como sociedade? Não. Tanto que eu comecei a Sustain Real como Sustainability in Real Business, né, em negócio de verdade, e depois eu mudei para Sustainability in Real Life, porque eu vi que, cara, a gente precisa trabalhar as pessoas antes de trabalhar as organizações e os negócios. Então, eu comecei a ter uma atuação muito mais nas pessoas, de trazer, ampliar a consciência, trazer o tal do letramento, que é o que eu falo de criar repertório, mostrar exemplos, mostrar cases que, dá para fazer escolha diferente para contribuir com essa movimentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Só aproveitando para fazer um breve comercial aqui da minha amiga Vânia Bueno, que traz deixa eu ver se recente esse livro que ela publicou, né, sobre comunicação e governança, parecer e ser na era da transparência, que está muito conectado com isso. Não sei se você já chegou a essa informação, mas
um texto muito atual que trabalha essa governança e a importância da comunicação, da colaboração, enfim, de uma ampliação da consciência baseada na integridade das pessoas e das organizações. Obrigado. Muito bem, então vamos passar para o Armando agora para a próxima pergunta. Obrigado, Andressa. Primeiro, queria te parabenizar por 3 coisas principais. Primeiro, pela excelente apresentação. Segundo, pela tua história. E terceiro, pela tua coragem de entrar numa área, como você explicou agora para o Salazar, bastante árida. Eu ia fazer justamente a pergunta que o Salazar fez de uma outra maneira, porque ele é muito mais especialista do que eu nessa área. Mas eu queria era te ajudar na resposta do Goddard em relação ao nuclear. Eu sou engenheiro de potência e queria esclarecer o seguinte: o nuclear é das fontes de energia a que tem a menor pegada de carbono, muito menor do que solar e eólica, muito menos problema de mineração. Para você produzir solar e para você produzir eólico, os minerais que você tem que produzir e os processamentos desses minerais são de um impacto ambiental terrível, que não se compara nem de longe com a mineração de urânio e muito menos com o tratamento do urânio. Também, no que diz respeito à produção de toda a cadeia, nuclear, no final, é uma das que tem a pegada de carbono mais baixa. Houve no mundo uma histeria em relação à temor nuclear, totalmente indevida. O mundo tem energia nuclear há 70 anos. Existiram 3 acidentes. Um foi o 3 Mile Island, no início do nuclear, que a tecnologia ainda era preliminar. Ninguém saiu morto, ninguém saiu com radiação daquele acidente. O acidente foi totalmente controlado, tanto é que, como alguém falou hoje aí, essa usina está voltando a funcionar. Não a que teve o acidente, mas a outra, que eram 2 unidades, a outra não parou. Ela parou por problema de custo, porque o nuclear é mais cara. Então, ela agora está voltando. A própria Microsoft está botando essa usina para funcionar. O segundo acidente foi Chernobyl. Foi um crime. Aquelas pessoas deviam ser prisão perpétua. Eles quiseram fazer um teste louco, maluco, e explodiram a usina. Não tem nada a ver com a tecnologia nuclear. Foram os imbecis que fizeram aquela loucura. E o terceiro acidente foi no Japão, que foi um tsunami. E ainda assim, ninguém morreu, ninguém ficou com radiação. Ou seja, é uma usina segura. Não existe nenhum acidente no mundo sobre nuclear. E sobre as usinas pequenas, que, se não me engano, foi o Goddard que perguntou, elas hoje são muito mais seguras, porque elas vão ser usinas feitas de tamanho pequeno, em que, em vez de ser feito caso a caso, elas vão ser fabricação em série, que nem é o carro do automóvel. Então, vai ter muito mais capacidade de aprimoramento da produção e serão muito mais seguras. Então, eu queria alertar isso, tá certo? Era essa, porque eu sei que esse vídeo depois é gravado, é colocado no YouTube. Eu não gostaria que essa informação, que não é totalmente adequada, porque você não é engenheira dessa área, ficasse registrado. Desculpe. Não, Armando, eu não te agradeço o comentário, e aí eu acho que um ponto que talvez eu me alonguei demais para falar, e o principal é justamente a necessidade de ampliar a discussão. Eu não sou especialista nisso, mas eu acho que tem muito para ser discutido mesmo, de ampliar, de trazer as questões, como é que é esse fator humano relacionado. Então, te agradeço aí por ter feito essa contribuição como um conhecedor do assunto. Obrigada. Armando, obrigado, Armando. Completa o teu comentário sobre os testes no Tahiti, que não tiveram nada a ver com a usina. Essa é uma observação importante. O pessoal na imprensa mistura bomba nuclear com usina nuclear. Não tem nada que ver, são 2 coisas completamente diferentes, certo? Esses testes que você leu no jornal sobre o Tahiti, isso é mentira do jornalista. O que foi feito lá foi teste de bomba atômica. Não tem nada a ver com
não tem nada a ver com usina nuclear. A usina nuclear não se faz teste. A usina nuclear é uma tecnologia, como eu disse, 70 anos, totalmente dominada. E quem faz teste é bomba atômica, é o pessoal lá da Coreia do Norte que quer testar para ver se está conseguindo. Aí lança um foguete no oceano e joga a bomba atômica lá. Isso aí, sim, isso é a imprensa que, ou de malícia ou de ignorância, dá essa falta de informação que acaba, para quem não é especialista, tendo uma informação equivocada. Obrigado, Arnaldo. Muito bem, Armando, muito bem, Arnaldo. Nós já estamos próximo do fim. Eu vou pedir que o Antônio, o Rios, faça a pergunta e o Aldo faça a próxima pergunta em sequência. Depois a Andressa responde aos dois para a gente encerrar. Por favor, Rios. Tem que abrir o microfone, Rios. Bom, Aldo, pode fazer a sua, então? Vou fazer aqui, Andressa, excelente a tua conversa, cada vez eu fico mais empolgado te vendo falar dessas coisas que eu não entendo nada. Não entendo nada, eu vivo no mundo de consumo, você sabe bem, mas é um assunto que sim, até como o Armando estava comentando aqui, parece muito árido. Só que é um assunto que é relevante para a gente, para os filhos, netos, estou esperando a segunda netinha agora, a gente tem que pensar muito neles aí na sequência do povo. Como gerar, a pergunta é assim, como gerar uma abordagem para que o assunto se torne menos técnico, menos árido, e que de verdade faça mudança de hábitos, controles, responsabilidade, rigor técnico, blá, 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 tudo que você comentou. O que fazer para o assunto se tornar mais mundano, vamos colocar assim. Tá? Obrigado de novo. Parabéns de novo. Obrigada, Aldo. Acho que ver o Rios fazendo a pergunta, é isso? E aí depois eu respondo? Isso. Rios, por favor. Agora sim eu entrei. Não é nenhuma pergunta, é só um comentário que eu sempre faço. Morreu mais gente afogada, morreu mais gente tomando água do que com usina nuclear, tá certo? Agora, morreu mais gente com bomba nuclear, como bem disse o Arnaldo. Então, uma coisa é bomba, outra coisa é usina nuclear. É só para não confundir. Porque na França todo mundo adora, não morreu ninguém lá na França e toda a energia elétrica quase lá é nuclear, tá ok? Muito bem. Então, Andressa respondendo a pergunta do Aldo. Tá bom. Aldo, realmente, assim, é um assunto árido. Algumas pessoas acham um assunto árido, algumas pessoas acham um assunto emocional. É engraçado isso, né? Porque a gente tem essas duas visões. Alguns acham que é um assunto fofo, outros acham que é um assunto árido, e ele é as duas coisas. O que a gente precisa para torná-lo aí mais acessível, né? Acho que tem duas coisas. Primeiro é ir desmistificando mesmo, como é que a gente traz para a prática, como é que a gente traz exemplos, sai desse mundo de jargão que eu vejo muito. Isso eu falo que assim, às vezes as pessoas da área de sustentabilidade ou de ESG reclamam que falta visibilidade, mas elas mesmas contribuem para o problema, porque ficam só falando aquele monte, faz questão de falar em siglas e em nomenclaturas e tudo mais, e aí ninguém entende nada. Então tem isso, dos profissionais da área, de como é que mudam aí a comunicação, né, falam de um jeito diferente, essa é uma coisa. A outra é que a gente precisa começar a aprender. Na escola, hoje, as crianças já aprendem um pouco mais isso, então tem algumas escolas que trazem, não são todas, mas a maioria já traz, mas o mundo que a gente foi educado foi o outro. Na década de 70, a gente tinha aí as propagandas falando, temos que conquistar o inferno verde, destruir. Isso era o que se falava em relação à floresta. Então, mostra um pouco a relação que a gente tem com os recursos, né, que os recursos estavam aí para ser usados. Então, quem já é mais experiente, um pouco mais velhinho, tem que mudar o jeito que vê que a gente foi criando. Ter isso nas escolas, ter isso nas faculdades. Eu sou super defensora de que, assim, nas escolas de engenharia tem que ter, todas as engenharias, não é que tem que ter a engenharia ambiental, não, todas têm que olhar isso.
que é a mudança de olhar, né? O outro lado que isso acaba sendo árido, tem duas outras coisas. São muitos temas, se a gente entrar, são muitos, são 20, são 30, são 40, então é complexo a gente juntar tudo isso, é um mundo de coisas, e o outro é que é um tema ainda novo, as pessoas não conhecem. Então, como é que a gente traz isso num discurso simples, num discurso fácil? E também tem um ponto, tem muita paixão. Eu defendo, é tipo o time, né? Tem gente aqui com camisa de time, eu sou do time X e do time Y. Como a gente traz aí a nossa habilidade, vai um pouco na linha, mais um ponto aí para a pergunta do Salazar, que vai também na sua, que é a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de incorporar perspectivas diferentes. Eu vejo de um jeito, quem está do meu lado vê de outro. Como é que a gente traz visões comuns, ao invés de focar nas nossas diferenças, como é que a gente foca no que é comum? Já é uma dificuldade do ser humano isso, e as redes sociais e mídias sociais têm piorado, porque os algoritmos, eles só põem para você ver cada vez mais coisas que você gosta, que você concorda. Então, a tendência é que a gente fique mais intolerante. Como é que a gente trabalha, então, mais essa habilidade de perspectivas, de ver e de conversar, para aí trazer soluções comuns. Não vai ser nem o meu, nem o seu, nem de nenhum aqui, mas vai ser algo que possa ser, que é o que eu falo que é a solução possível. Acho que esse é o que a gente tem que fazer para ir trazendo a discussão e sair da zona de conforto mesmo. Aqui, vem pergunta difícil, que aí tal, coisas polêmicas, vamos falar abertamente, saber que a gente não vai saber tudo, tá desconfortável, tá confortável com esse desconforto. Tudo bem. Estamos, então, terminando, eu vou brindar a Andressa, porque a gente está chegando na sexta-feira, agradecendo a todos, e até a próxima, então, pessoal. Obrigada.